Galera, nós precisamos falar sobre Triple H porque, cara, o Triple H é sem dúvida alguma o superstar mais foda da história. Não tem como, cara. O Triple H, ele é incrível. Ele é incrível. Se você pegar a carreira dele, combates dele, rivalidades dele, o que ele faz como administrador, o que ele faz como contratações, o cara é demais, o cara é genial, né? Porque, assim, em termos de carreira, ele foi assim, um dos vilões mais bem construídos de todos os tempos. Eu, assim, fico meio que na dúvida em quem seria o maior heel da história da WWE, mas pra mim é o Triple H, na minha visão, assim, avaliando o número de feitos e o número de feitos e a qualidade que ele tinha em seu personagem de vilão, além de se reinventar em alguns momentos, já que ele teve diversos ali momentos heels diferentes. Quando você pega ele no começo da carreira, era uma maneira, depois quando você vê ele se unindo ao Evolution, outra maneira, e aí depois quando ele sai do Evolution, outra maneira, e depois quando ele vai para a Autoridade, outra maneira, e assim vai. Porque assim, ele fez história, primeiro naquela sua antiga gimmick ali, que se vestia igual um cavaleiro ali e tal, do Reino Unido. Depois, quando fez o DX surgir ali junto com o Shawn Michaels e ficaram ali marcados como uma das grandes duplas ou stables, não sei, cada um considera da sua maneira, foi uma das grandes da história, então ele está envolvido nisso também. Até antes de ele entrar no main event da WWE, ele já havia conquistado 5 vezes o título intercontinental, que na época era o segundo título mais tradicional, já que na época inclusive nem existia ainda o título americano na WWE, ele era da WCW e depois foi transferido. E aí então vem a época onde o Triple H realmente sobe de vez na carreira, que eu pelo menos é o que eu considero, quando ele entra pro Evolution ali, e a partir de lá se torna um heel um tanto covarde, né? Ele era bastante ajudado ali pelo Ric Flair, o Batista carregava muito ele, o próprio Randy Orton no início. Só que eu acho que ali foi quando ele realmente se consolidou como vilão principal, porque ele dominou o título World Heavyweight, que pra mim, ele e o Edge ali disputam pra gente saber qual dos dois foi o maior campeão mundial pesos pesados, que é o antigo título da WWE que não existe mais, né? O World Heavyweight Champion, né? Então, qual dos dois foi o maior nome que teve esse título ali em suas mãos? Se foi o Edge, se foi o Triple H? Eu acho que dá uma grande discussão. Pra mim também é o Triple H. Eu acho que o Triple H ficou um pouquinho acima do Edge. Acho até que o Edge, se não aposentasse, poderia sim ser o líder, mas acho que o Triple H tá um pouquinho acima ainda. Então, olha outra coisa, já envolvendo o DX, envolvendo em Evolution, que é uma das maiores stables de todos os tempos também. Muita gente considera a maior. Eu acho que é um pouquinho mais discutível ali, que aí você teria que discutir se não seria a NWO ali, mas ok. É aceitável se alguém considere isso. E no próprio título World Heavyweight também, um dos maiores nomes, se não o maior dele. Então, olha o tanto de coisa que vai juntando em cima da carreira do Triple H. E não só por causa de conquistas, né? Ele hoje tem 14 vezes o título mundial no total. Então, também ali está entre os maiores vencedores desse título principal da WWE ali. Tá atrás do John Cena, tá atrás do Ric Flair, mas só, né? Eu acho que o Randy Orton ainda passa ele, mas ainda assim estaria entre os grandes nomes aí. Em eventos principais de WrestleMania, o Triple H tem 7. É o que mais tem eventos principais ao lado do Hulk Hogan. Então, cara, o Hulk Hogan ele é um dos topos assim, da história. E o Triple H está empatado com ele em eventos principais. Então é um negócio absurdo, só de você lembrar disso, sabe? Caraca, o Triple H tem 7 main events. Meu Deus. E assim, tem umas coisas que o pessoal não lembra, né? O pessoal não lembra, assim, desse recorde dele, mas ele tem esse recorde, pra você ver a importância que tem o Triple H em termos de conquistas na WWE ali. Porque, pô, 7 main events de WrestleMania não cara, junto com o Hogan ainda divina isso, né? E assim, depois que ele sai do Evolution ainda, e graças às storylines dele ali, o Batista sai maior do que entrou, o Randy Orton sai maior do que entrou, ele ainda se torna um heel ali que deixa de ser covarde e começa a ser um heel bastante
fortinho, podemos dizer assim, né? Era um heel que conseguia vencer seus adversários ali sem precisar roubar. E se torna um cara muito B10, um cara muito assim, extremo. E as lutas dele eram muito marcantes, né? Até hoje ainda são em alguns momentos. Por quê? Porque o Triple H é um dos caras mais raiz que tem na WWE, o estilo dele. Ele não tem um moveset vasto, ele não tem dive nem nada, não. Os golpes dele é o quê? É Spinebuster, é Powerbomb, quando ele consegue fazer. É ali aquela joelhada que ele faz muitas vezes. Faz um DDT ali. E claro, o pedigree, né? Que é a marca registrada dele. Que é o grande golpe dele. Mas você vê que não é aqueles golpes muito assim impactantes. Mas são golpes simples que já deixam a luta ali bastante interessante. A forma como ele constrói ela. As estipulações que ele teve durante a carreira, né? Ele parece que tem sempre essas exigências. Tipo, não, vou ter tal luta, mas eu quero que tenha tal estipulação. Ele sabe que ele se dá melhor quando tem estipulações especiais. Então, vamos para dentro da jaula, porque aí eu posso utilizar a marreta, eu posso utilizar steel steps, eu posso quebrar as mesas, eu posso utilizar cadeiras. E ele se dava muito bem assim, teve lutas muito sangrentas na história. E muita gente fala que ele é vaidoso, mas cara, eu não vejo vaidade até pelo fato de que ele perdeu mais do que venceu na WrestleMania, por exemplo. Ele perdeu pra caramba na WrestleMania, é o que mais perdeu na história também, tem até esse recorde negativo, pra vocês terem noção. Então, depois de um tempo ele começou a elevar talentos. É que assim, um cara como o Triple H ele não pode perder tudo. Olha a importância que ele tem. Como que um cara desse vai perder pra qualquer um, vai perder pra todo mundo? Ele tem que perder pros grandes nomes que vão se tornar a WWE. Então, por exemplo, ele perdeu pro Seth Rollins, faz sentido. Ele perdeu pro Roman Reigns, faz sentido. Ele perdeu pro Daniel Bryan. Agora, ele não precisa perder pra Dolph Ziggler, ele venceu. Ele não precisa perder ali pro Dean Ambrose, por exemplo, ele venceu. Nem é todo mundo que tem que passar pelo Triple H, sabe? Ele tem ainda aquela mística dele, aquela aura. Então, se ele começa a perder pra qualquer um, perde o valor ali de vencer o Triple H, né? Então é bom sim que ele vença alguns outros nomes ali, e não que ele perca para todos eles exatamente, né? Então faz sentido isso. E então o Triple H aí tem esses feitos, e não só em termos de conquistas, né, cara? O personagem dele, a forma como ele se comunica, as promos do Triple H, pra mim, assim, também competem entre as melhores, sabe? No microfone, assim, eu acho que tem uns caras ali que é complicado. Você teve o CM Punk, que foi muito bem. Você teve o John Cena, que também se comunica muito bem. É talvez o melhor babyface que se comunica. Eu acho até mais do que o The Rock. Eu acho o The Rock também bem no microfone, mas eu acho que ele apela mais ali, faz muito grito. O John Cena, eu acho que ele se comunica melhor, ele se expressa melhor. Mas ainda assim, ok, estão no topo ali. Teve uns que eu não vi na carreira se comunicando tanto, né? Falam muito do Roddy Piper também, que era bom no microfone. Pode ser realmente que esteja ali entre os grandes. O Stone Cold eu acho que também é quase igual no The Rock ali e tal. É mais aí apelando alguns bordões. Chris Jericho bem no microfone. Agora o Triple H, cara, ele consegue promover qualquer coisa, né, comunicando ali. Você pega as promos dele da rivalidade com o Undertaker, as promos dele com a rivalidade com o Seth Rollins. Quando ele era heel, cara. Ele era heel e fazia você convencer. Ele conseguia te convencer a ficar do lado dele. Ele conseguia falar de uma forma que você falava: caraca, realmente o que ele disse faz sentido. O que ele disse faz sentido. O que ele disse realmente tem cabimento. Ele tem razão. Ele tá certo. Eu vou apoiar ele. É demais, cara. Ele é muito bom ator. É uma coisa assim absurda que o Triple H sabe fazer no microfone. E aí quando você pensa, pô, é o fim da carreira do Triple H, né? Chegou lá aquela WrestleMania 28, ele teve aquela rivalidade marcante com o Undertaker, que o Undertaker foi muito bem nela, só que pra mim o destaque pra mim, é até polêmico falar isso, mas pra mim o destaque foi o Triple H naquela rivalidade com o Undertaker, porque foi ele que conseguiu ficar forte o suficiente, grande o suficiente, pra fazer o público realmente acreditar que seria possível o Undertaker finalmente perder uma streak. Sabe? Então é muito mérito do Triple H pra mim aquilo, né? O Undertaker ele foi o mesmo Undertaker, que já era muito bom, mas o Triple H ele foi assim, eu acho que foi o auge dele, o pico dele, sabe? E chegou perto, tanto na 27 como na 28. E aí, quando acaba aquilo, muita gente pensa, agora é o fim do Triple H. O Triple H agora deve aposentar em pouquíssimo tempo. E aí o cara se reinventa com a questão da autoridade. E a criação da autoridade foi uma das coisas assim mais,
criativas que a gente teve na WWE. Claro que a gente tem que dar méritos também pro Vince McMahon nessa questão, porque ele também teve a ideia. Então, é um dos responsáveis também. Talvez uma das melhores coisas que teve nos últimos anos foi ele ter feito a autoridade. Foi muito bem manjado, né? A forma como ele traiu ali o Daniel Bryan, a forma como ele se aliou ao Randy Orton depois daquela rivalidade que ele teve lá como babyface, inclusive, contra o Randy Orton ali ao lado do Legacy, o Cody Rhodes e o Ted DiBiase. Tipo, foi muito marcante que depois de vários anos brigado com o Orton, finalmente se unindo a ele ali por uma causa maior, fazendo as pazes com o Brock Lesnar depois também por uma causa maior, se tornando um novo vilão, só com um vilão diferente, um vilão executivo, um cara do escritório, um cara que de vez em quando largava o terno pra resolver alguns assuntos. Eu acho que foi demais. E aí, pô, olha o tanto de nomes ali que ele elevou durante a autoridade e o tanto de nomes também que ele elevou rivalizando com a autoridade ali, né? O Ziggler ficou muito grande depois da rivalidade com a autoridade. O Ambrose ficou grande ali rivalizando com a autoridade. O John Cena cresceu mais durante esse período. Daniel Bryan nem se fala. Daniel Bryan virou o Daniel Bryan por causa disso. Seth Rollins, Roman Reigns. E foi incrível, cara, o período que durou ali. E hoje ele tenta se reencontrar ali de outras maneiras. Eu não sei se em breve ele vai ficar mais tempo aparecendo na TV. Eu acho que não. Por quê? Porque no fim da carreira dele ainda aí, agora que ele luta 1-2 vezes por ano, ele conseguiu ganhar um cargo ali de comandante do NXT e também ali de um dos responsáveis por contratar talentos. E o cara, não é que ele foi demais também nisso? Primeiro, os nomes que ele contrata são nomes assim, desde lá atrás, quando ele pegou o Seth Rollins, e aí depois Kevin Owens também. O Kevin Owens conta a história de quando ele foi contratado, Sami Zayn. E não só contrata, né? Ele contrata e sabe trabalhar de uma forma espetacular no NXT. O NXT, que era para ser um show ali de desenvolvimento de talentos, se torna hoje o show mais elogiado da WWE, que mais, assim, tem um feedback positivo. Ok, não tem a maior audiência, de fato, tem essa dificuldade, mas em qualidade, cara, é espetacular o que é apresentado lá. E assim, ele tem grande responsabilidade naquilo e se tornou muito popular, né? Por conta do trabalho que faz por lá, e hoje muita gente clama por ele no comando da WWE. E de fato, cara, o Triple H, ele é um gênio. Dá pra ver isso, é um gênio. Além de tudo, né, uma zoeira aqui pra complementar essa lista, ele é casado com a filha do chefe, né? E que não é feia, é a Stephanie McMahon, né? Não tem nada de feia, Stephanie. Então ainda é bonitona. A filha do chefe, cara, ele só tem feitos marcantes. É impressionante, é impressionante. Pra mim, o Triple H é o mais foda de todos da WWE, cara. Não é o meu superstar favorito, apesar de eu gostar dele, estar entre os favoritos aí. Não é o meu favorito, mas é o mais foda. Não tem como, cara. Quero ver mostrarem aqui conquistas e coisas que outros superstars fizeram aí e conseguiram dar bons resultados, mais do que o Triple H, cara. O Triple H tem um histórico, assim, incrível. É demais, é demais. Mas chega de elogiar o Triple H hoje, né? Tá bom.